Olá, sejam muito bem-vindas ao canal. Boa tarde, pessoal do podcast. Hoje a gente vai falar sobre mulheres, sobre esposas enfraquecidas dentro do casamento. E esse negócio é muito complicado, porque tem várias formas de uma pessoa se sentir enfraquecida dentro de um relacionamento. Ela pode se sentir enfraquecida emocionalmente, ela pode se sentir enfraquecida financeiramente, ela pode se sentir enfraquecida no sentido de tomada de decisão, né? Porque o outro é muito dominante. Enfim, a gente vai falar sobre várias formas de se sentir enfraquecida e como é o caminho que você precisa percorrer para sair dessa história. Mas antes, se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, se inscreve, porque aqui eu falo com esposas que sabem que estão no casamento com amor, mas elas não se entendem com esses maridos de jeito nenhum e elas querem ter um casamento restaurado, uma família reequilibrada emocionalmente. É aqui que a gente dá jeito nessa história. E aí, se você então não sabe quem sou eu, também tá assim, mas de onde veio esta criatura? Então, meu nome é Carla Cunha, eu sou psicanalista clínica, eu sou terapeuta de casais, especialista em relacionamentos conjugais, né? E é aqui que a gente dá jeito aí no teu casamento. Olha, se você gostar desse vídeo, desse canal, não se poupe aí em fazer economia não, minha filha. Vamos lá, vamos compartilhar essa história. Compartilha aí com a sua amiga, com aquela pessoa que você sabe que está precisando de um apoio, que aqui ela vai encontrar bastante coisa para ajudá-la de fato aí no casamento dela, tá bom? Deixa seu like, que assim você ajuda bastante aqui o nosso canal. É a sua forma de retribuir, né? Vamos lá, porque a gente aqui vai fazendo milagre na vida das pessoas, vamos combinar, né? Então, vamos lá, deixa seu like aqui que você vai ajudar bastante aqui o canal seja cada vez mais conhecido, porque é assim que o YouTube entende que esse tipo de vídeo é relevante e ele distribui mais, tá bom? Deixa seu comentário aí também, caso eu não fale sobre a sua forma de enfraquecimento, deixa aqui. Quem sabe eu não faço um vídeo a respeito disso, tá bom? Bom, sim, e me segue lá no meu Instagram, @carlacunhapsique, porque lá a gente se vê todo santo dia, a gente fala, sabe, muito mais pertinho, tá bom? Bom, vamos lá. Esse enfraquecimento, né, ele acontece por causa de uma questão comportamental, né? A gente começa a entrar numa rodinha de comportamentos que ela leva a gente a um enfraquecimento. E aí, como é que isso começa, né? O seu marido começa a ter algum tipo de comportamento dominante ou você está com algum tipo de comportamento que está mais dentro do processo da submissão. Às vezes seu marido não é dominante, mas você tem uma tendência mais submissa, né? E aí você começa a entrar cada vez mais nesse processo, principalmente se o seu casamento está passando por algum tipo de conflito, de desentendimento, né? E aí você, eu não quero briga, eu não quero confusão, então você vai meio que se submetendo a determinadas situações. Quando você vê, que você abre seus olhos, você está completamente impotente, se sentindo enfraquecida, não sabendo mais por onde recomeçar, né? E se sentindo, sim, às vezes prisioneira, né, entre aspas aí, desse casamento, ou desse marido, ou dessa situação, né? Então, é muito importante que a pessoa faça uma autoanálise, né? Você faça uma autoanálise de como é que essa história começou, né? Você era uma pessoa que tinha um perfil mais dentro do equilíbrio do controle, né? Vamos botar assim, você não era uma pessoa nem tão dominante, mas também nem tão submissa. Você sabia tomar suas decisões, você era uma pessoa equilibrada e de repente você começou a se ver uma pessoa mais submissa. Por que você foi virando essa pessoa mais submissa? O que foi acontecendo que foi fazendo com que você fosse entrando dentro dessa casinha aí da submissão? O seu marido, por acaso, ele era mais dominante? Ele não estava nesse ponto de equilíbrio, ele é uma pessoa que quer tudo do jeito dele, as coisas têm que funcionar da forma dele, e aí você foi se colocando mais nesse papel para evitar conflito, porque você não sabia como bater de frente e fazer valer a sua vontade, ou achava que não valia a pena fazer isso, de tanto conflito que dava,
E aí você foi se fechando, entrando nessa casinha submissa, né, que a gente chama da casinha da submissão, e foi ficando lá guardadinha? Foi isso que aconteceu com você? Ou, por exemplo, não, você é uma pessoa extremamente dominante, você não estava nesse equilíbrio da decisão, não, você gosta de ter sempre razão, não importa nem se você está errada, você quer que seja do seu jeito, né? E aí você quer porque quer que seja e não faz cálculo nenhum e fica batendo de frente com ele, e ele é uma pessoa equilibrada nas decisões dele, ele não vai cair na casinha da submissão de forma alguma, e ele olha pra tua cara e fala: minha querida, pode bater perna à vontade, porque tá aqui a casinha do equilíbrio, tá aqui montadinha, você não derruba ela de jeito nenhum. E aí, de repente, quando você viu, você começou a ficar enfraquecida, porque na verdade as decisões que você tomava, elas estavam over, né? Elas estavam demais, e eram decisões que não estavam levando você e ele para um caminho legal, e ele foi meio que podando você, cortando você, para que você entrasse nos eixos. E aí, nessa de entrar nos eixos, você tá naquele momento perdida, né? Eu tava lá em cima, eu era um extremo, e agora eu fui lá para baixo, eu tô num outro extremo, né? Ou então você tá, por exemplo, com um marido que ele é extremamente submisso, né? E ele tá sempre esperando que você tome as decisões, que você faça as coisas acontecerem, que você faça tudo ser resolvido na vida de vocês dois, e você está exausta. Porque quando a gente lida com uma pessoa que ela é submissa, ou dentro desse pacote aí, dessa submissão, na verdade, tem um fator preguiça, um fator falta de querer tomar a responsabilidade para si, então fica lá fingindo que tá aceitando tudo só para poder não pegar a responsabilidade, não ter que fazer nada, para poder dizer: ó, se der errado a culpa é tua, não tem nada a ver com esse negócio não. E você tá exausta, e aí você começa a se sentir enfraquecida. Viu só? Só aqui a gente falou de diversas formas de como você se sentir enfraquecida no seu casamento. Você pode se sentir enfraquecida no seu casamento porque alguém deixou você entrar nesse poço, ou você se deixou entrar no poço da submissão, né? Nessa casinha da submissão. Você pode se sentir enfraquecida porque você é a pessoa do equilíbrio, mas que você não aguenta mais carregar alguém que está no poço da submissão. Você pode se sentir enfraquecida porque você era uma pessoa que fazia acontecer, que tá, pá, pá, e aí o cara veio e pá, baixou tua bola, tu teve que ir lá para baixo para poder entender como é que você vai se reestruturar, e você tá se sentindo super enfraquecida, né? Olha quanta coisa pode te levar a se sentir enfraquecida. Fora isso, existem situações em si, né? Você pode ser uma pessoa, por exemplo, que teve que vivenciar alguma história de um acordo mal feito com relação à estrutura financeira do casamento. Por que eu trouxe isso em primeiro lugar? Porque, em geral, é um ponto de enfraquecimento da mulher que faz com que ela se perca em diversas áreas da vida dela. A questão financeira, ela é uma questão que eu acho que ela fica até um pouco maior do que a questão se está relacionada, por exemplo, a um problema com traição dentro do casamento. Por que eu acredito que isso acontece? Porque quando existe uma mulher que está sendo traída e ela tem independência financeira, ela consegue minimamente tomar as primeiras decisões antes do enfraquecimento total dela. Ela consegue verificar o plano B dela para se aquele casamento realmente não for para frente. Se ela verificar que não existe a possibilidade deles ficarem juntos. Já uma mulher que ela é dependente financeiramente do marido, ela não tem plano B. Ela não tem nada para se escorar. Então, é muito mais complicado para ela vivenciar qualquer adversidade no casamento do que para uma outra que trabalha, né?
Não por causa da adversidade em si. A adversidade de uma mulher que trabalha e ela tá tendo lá um problema de traição pode ser às vezes 1000 vezes mais doloroso do que uma que tá em casa sem trabalhar e sem receber financeiramente algum sustento, né? Só que essa daqui, ela tem alguns pontos de liberdade. Já essa daqui, ela não se vê em pontos de liberdade. Ela só se enxerga em pontos de prisão. Então, muitas das vezes, ela não consegue nem olhar para a traição em si, decidir nada, porque a primeira coisa que ela pensa é como eu vou me sustentar e sustentar meus filhos. Então, ela não consegue fazer quase nada com relação a isso, muitas das vezes, por causa dessa dependência financeira, tá? Mas o vídeo hoje não é sobre traição, era só para você entender esses contrapontos aí que existem, tá? A gente então voltando agora sobre a questão da dependência financeira. O que acontece então que é tão importante, né? Existem casais que eles não fazem acordos financeiros, eles apenas vão vivendo a vida e aí de repente eles fazem um acordo entre eles, né? Geralmente quando as crianças nascem, de que ela vai ficar com as crianças, porque afinal de contas sai tão caro pagar uma babá, sai tão caro pagar uma creche, sai tão caro não sei o que, tá trocando 6 por meia dúzia. A criança vai ser muito mais bem assistida se for a mãe que vai cuidar, né, e tal. Começa a botar esses prós e contras aí na balança. Resultado, ela fica em casa com a criançada e ele vai buscar o provimento familiar, né? E aí, esse acordo de como esse dinheiro será gasto, ele não acontece, né? Não acontece essa participação, essa divisão entre o casal de como é que a vida vai acontecer, essa vida financeira vai acontecer. No máximo, ele diz assim: olha, eu vou deixar com você o dinheiro do supermercado, né? O dinheiro aqui de um gasto fixo da casa. E essa mulher, ela vai se distanciando das tomadas de decisão, por exemplo, de como o dinheiro que ele traz para casa vai ser investido. Como o dinheiro que ele recebe vai ser gasto, vai ser poupado, vai ser investido numa compra. Essas decisões ficam apenas na mão dele. E infelizmente, quem tem o dinheiro, muitas das vezes sim, tem a decisão, né? É raro a gente ver um casal que fala assim: ah, não, eu entrego todo o dinheiro na mão dela, ou ela fala: ah, eu entrego todo o dinheiro na mão dele, ele decide, ele é melhor do que eu, ou eu sou melhor do que ele, fazendo essas coisas. É difícil a gente encontrar um casal assim, né? Em geral, na configuração onde o homem trabalha e a mulher fica em casa, o máximo que eu percebo, né, nesses atendimentos que eu já recebi há alguns anos, é que essas pessoas, elas entregam uma mesada, vamos botar assim, para essa esposa, né? Esse marido entrega uma mesada, que é meio que uma mesada do gasto da casa, de onde ela vai lá e ela dá uma usurpada ali de alguma coisinha para ela poder comprar alguma coisa para ela sem ter que dar grandes explicações, né? Quando ela quer comprar alguma coisa para ela, em geral ela tem que ir lá e consultar o marido ou falar que vai fazer esse gasto, né? Então é uma relação muito confusa e pouco fácil de lidar, tá? Esse tipo de relação, o que deveria ter acontecido? Deveria ter sido feito um bom acordo financeiro, onde sim ela receberia uma mesada pelos gastos da casa, para que ela tivesse autonomia e imediatismo, né? Tá faltando, sei lá, açúcar. Ela não tem que ligar, ela não tem que descobrir como ela vai fazer para comprar um açúcar. Ela tem que ter a liberdade de ir lá e comprar 1 quilo de açúcar, né? Então, existir sim esse processo dessa mesada, entre aspas, mas existir também o acesso à conta conjunta ou um depósito numa conta individual para ela, onde ela tem a liberdade financeira de investir, de poupar, de gastar, sem ter que dar grandes explicações, né? Então era como se fossem 2 mesadas, esse seria o ideal. Uma mesada que seria dos gastos da casa, né? E uma mesada que seria
pelo trabalho que ela executa, por exemplo, né? Que aí não seria nem mesada, seria o pagamento dela, porque afinal de contas, essa decisão foi em prol de um bem-estar da criança e de poupar, né? Porque ia sair meio que 6 por meia dúzia, né? Que nunca sai 6 por meia dúzia a história de contratar uma babá ou de colocar uma criança na creche, né? Porque tem sempre alguns intercalços aí no meio do caminho, né, que fazem com que esse custo acabe sendo até um pouco mais caro. Quem trabalha sabe que isso acontece porque inevitavelmente a criança fica doentinha, você gasta a gasolina do deslocamento do seu trabalho até a sua casa, que não estava programado, não estava lá no pacote de gastos quando você decidiu que 6 por meia dúzia, mas eu vou trabalhar assim, né? Aí tem todos esses gastos extras, né? Eu nem carro tenho, carro é ônibus. Então, aí você tem que falar com o seu patrão que você vai sair mais cedo, que não sei o que, papapá, pegar o ônibus e aí pronto, perder o dia de trabalho, porque de ônibus é tudo mais longe, é tudo mais complicado, né? Então, houve ali não só uma questão de abrir mão, né, de uma independência profissional, mas também houve uma forma de poupar dinheiro para essa família, né? Porque se você fosse viver todos esses percalços que uma mulher que decidiu ir trabalhar, ela vive, você teria gastos, né? Então, tem que ser visto isso. E isso não é valorizado dentro do casamento, né? Isso não é feito. Muitas mulheres têm vergonha de falar sobre esse assunto, porque elas acham que o trabalho doméstico não é nada, ficar em casa com as crianças é uma oportunidade de puro amor. Não é, minha querida, não é. Chega uma hora que você tá arrancando os cabelos, você tá desesperado, você quer que alguém surja pela porta e te salve para você poder tomar um banho, pelo menos, né? E isso não é remunerado, né? Isso não é visto e valorizado pelos outros. Então, você fica nessa situação e ainda fica no pedido de migalha, né? Como dizia meu pai, passando pires para pedir moeda, né? Pedir do marido para fazer um cabelo, pedir do marido para poder fazer uma unha. Então, ela se sente enfraquecida financeiramente. Como é que você reverte essa história financeira? É você começar a agir de forma que você consiga ter algum tipo de ganho, né? Se você faz um bolo gostoso, você começar a verificar, ter um novo olhar, por exemplo, poxa, eu faço um bolo gostoso, por que não vender meu bolo, né? Não sei, você olhar para as coisas que você faz com o olhar de que tem gente que não tem a possibilidade de fazer isso que eu faço. Eu posso oferecer isso para essa pessoa? Ou então, você ter um novo acordo com seu marido, né? Onde você consiga ter um pouco mais de independência financeira. Colocar no papel verdadeiramente, olha, eu economizo nisso, 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 nisso e nisso. Acho justo que isso venha para mim. Alguns casos, você pode verificar, por exemplo, a questão de conta corrente, né? Fala, olha, eu quero ter uma conta corrente para ser mais independente ou eu quero estar numa conta conjunta com você. É uma questão de conversar. Não, meu marido não quer nada, Carla. Meu marido que acha que ele que recebe o salário dele, é ele que... Então, minha querida, você vai ter que tirar forças aí, eu sei que você está enfraquecida, mas é para isso que a gente está aqui, para te ajudar a tirar forças de onde não tem. Só que de onde não tem, o que a gente faz com esse buraco aí? A gente vai tapando com outras coisas. A gente vai cuidando da sua autoestima, da sua autoconfiança, vai fazendo você se sentir um pouquinho mais... Olha a mosca passando aqui no nosso vídeo. Se sentir um pouquinho mais fortalecida em outras áreas que são mais importantes do que essa questão financeira, para aí sim a gente atacar essa questão financeira e você conseguir fazer uma amostragem do que é que o seu trabalho traz de benefício para dentro da casa. Como é essa amostragem? Fazendo falta. Não é assim que os trabalhadores, eles mostram para os patrões como o trabalho deles é importante? Não é fazendo greve?
É fazendo greve, né? Mas aí a greve precisa virar uma guerra, precisa virar um embate? Não, a gente tem estratégias de mostrando que coisas pequenas, singelas, quando elas fazem falta, elas desestruturam muita coisa, né? E aí quando vai mostrando isso, o outro vai começando a entender o que é que tá rolando. Lembra que aqui a gente fala com esposas que sabem que estão no casamento com amor. Existem relacionamentos onde não há amor e isso virou uma relação de domínio, onde um está escravizado realmente e o outro está aproveitando a vida dele e voando, né, crescendo, enquanto o outro faz o bastidor dele todo acontecer, tá? Então, se essa é a sua situação, a gente precisa fazer um trabalho mais intenso ainda com você para te tirar desse problema aí que você tá, dessa prisão que você está, tá? Mas aí já não é nem uma questão apenas de casal, já virou uma questão individual, porque se você está se sentindo prisioneira, você não tenha dúvidas de que a chave dessa prisão está muito perto de você e deveria ter sido você a pessoa que teria que ter dito, olha, prisioneira nessa situação não, meu querido, tá? Mas isso daí é um papo para outro vídeo, tá? Precisa entender muita coisa para você chegar nesse ponto, tá bom? Bom, outra questão que acontece, por exemplo, são mulheres que elas querem muito ter razão. Elas são pessoas super imbativas, né? Elas querem que as coisas aconteçam somente do jeito delas. São pessoas que estão ligadas muitas vezes ao perfeccionismo, ou pessoas que estão ligadas a uma armadura, né, de orgulho e que tem que ser daquele jeito, né? E aí o cara vai fazendo exatamente a estratégia que a gente falou que deveria ser feita no processo anterior, né? Ele vai quebrando ela, entregando menos dentro desse casamento. Ele vai mostrando para ela que vai faltar coisas dentro desse casamento, porque ele não vai se deixar dominar, né? E ele vai fazendo isso de uma forma singela, né? De pouquinho, ela não vai percebendo. Quando ela se dá conta, ele fez tudo do jeito que ele queria, ó, caladinho. Ela esbravejou, bateu cabeça, falou, gritou, esperneou e não saiu nada do jeito que ela queria, né? E aí, de repente, quando ela vê ele com o resultado na mão, ela começa a se sentir enfraquecida, a se sentir uma boba, a se sentir inútil, a se sentir perdida, enfim, tem uma série de sentimentos que podem acontecer aí nesse processo e ela vai lá para baixo, né? É a tal do 880, ela vai lá para baixo. E ela não sabe chegar nesse meio do caminho, entrar nesse ponto de equilíbrio. Porque ela só sabe sair do fundo do poço e novamente, agora também que eu fui humilhada, né? Meu orgulho não vai mais me deixar ter a cabeça cortada, não vai mais me deixar ficar no chão. E ela se promete que isso nunca mais vai acontecer e ela vem com tudo de novo. E ele de novo vai retirando, vai fazendo as coisas do jeito dele, ó, caladinho. E ele só vai dominando o espaço dele, fazendo, sem grandes problemas, sem grandes alardes. Quando ela vê ela de novo, e ela vai lá para baixo de novo. Então, isso são processos, né, que a gente precisa olhar e reestruturar para que você também chegue, né, nesse ponto de equilíbrio e que você possa olhar para ele quando ele está fazendo lá as coisas dele, né, que ele diz, olha, você está dizendo que você vai fazer, vai acontecer, que você domina, que você não sei o quê, mas eu estou fazendo minhas coisas aqui, né, e ele te põe no teu lugar aí, entre aspas. Quando você chega nesse ponto de equilíbrio, você descobre que esse lugar aqui é igual para vocês dois mesmo, né? Você tem total capacidade, porque quem tem capacidade de estar aqui em cima, a boa notícia é que ela tem capacidade de estar aqui no equilíbrio. Ela tem as habilidades desenvolvidas e vai ser rápido quando ela conseguir só equilibrar aí esse nível, né? Essa intensidade dela. Quando ela equilibra isso, fica super fácil
dela viver um momento que a gente chama de win-win, que é o ganha-ganha, né? Que é, nem tanto vai ser do meu jeito, nem tanto será do seu jeito. A gente vai entrar num acordo de como a gente vai vivenciar essa situação, que pode ser inclusive também a financeira, né? Então, você começa a descobrir formas de fazer acordo, mas para isso a gente precisa te equilibrar, né? Outra situação, né, é dessa mulher que é equilibrada e que ela tá exausta porque ela carrega um preguiçoso, ela carrega um irresponsável, ela carrega um cara que tá nessa, né, que sobe e desce, que, nossa, dá uma trabalheira de cão e ela não aguenta mais, ela fica se sentindo enfraquecida emocionalmente porque tudo tá nas costas dela, né? Então, para você que vivencia essa história, a melhor forma de você se liberar é você dar pequenas independências para ele, as quais o resultado do que ele fizer ou não fizer não vai trazer grandes prejuízos para sua família. Então, é você realmente sair do controle, né? Sair do controle não é se descabelar, não. É entregar totalmente o controle de uma determinada situação, com a tomada de decisão, com o processo que precisa ser feito, com o resultado que isso vai gerar, entregar na mão dele, virar as costas e não perguntar como está acontecendo. Você tem dia e hora marcada para ver o resultado daquilo. Você entrega na mão dele e fala, dia tal, hora tal, eu quero saber com você como é que foi que você fez. Então, por exemplo, você tem que pagar uma conta e o cara nem isso ele consegue fazer. É verdadeiramente entregar na mão dele e falar, ó, dia tal, hora tal, a gente vai ver aí como é que ficou, se tá paga, se não tá paga e tal. Se não tiver paga, nesse ponto é tratar, infelizmente, igual criança mesmo. É tirar alguma coisa dele, né? É você deixar ele curtir ali a dor de uma consequência ruim, né? Porque se o processo era para a família, por exemplo, a família inteira tá pagando o preço dele não ter pago aquela conta, né? Então, de onde vamos tirar dinheiro agora para pagar a conta mais os juros da conta que não foi paga? De alguma forma, tem que ser algo que atinja apenas ele, tá? Então, é você ir jogando pequenas responsabilidades e deixando ele se lascar. Inevitavelmente vai te lascar. Eu sei que se você é uma pessoa responsável, você vai ficar desesperada, mas é para isso que o profissional existe, né? É para isso que eu tô aqui. A gente consegue fazer essa contenção aí, né? Para que você não precise ser tão mãe desse homem a ponto de você ter que carregar tudo, né? E ele ser responsável pelas coisas dele, tá? Ou pela parte dele dentro desse casamento, tá bom? Porque realmente, uma vez que você já está cansada, que todas as responsabilidades são suas, é óbvio que você se sente enfraquecida, né, sendo sugada as suas energias, e sim, uma hora você começa a olhar para ele e você começa a se perguntar se sou eu que resolvo tudo dentro dessa casa, se sou eu que resolvo tudo sobre a nossa vida, o que eu estou fazendo com essa criatura, né? O que que a criatura, sabe que aqui no canal a gente chama criatura quando a gente está com raiva do marido, né? Quando tá feliz é maridão. Então, o que que a criatura acrescenta na minha vida? Você começa a colocar em xeque, né? O que que é que está acontecendo no seu relacionamento? E olha que engraçado, né? As mulheres que elas têm essa questão da responsabilidade muito pesada nas costas dela, elas pouco pensam no fator amor. Elas pouco pensam no sentimento. Elas pensam mais no processo rotina, no processo comportamento. Porque elas falam, olha, apesar de eu amá-lo, eu não consigo mais viver minha vida dessa forma. Por quê? Ela tem autorresponsabilidade, ela tem amor próprio, só que ela gosta daquela pessoa, ela gostaria que aquilo se realizasse, né? E é uma das formas mais fáceis da gente reverter
o problema, né? É a gente trazer essa responsabilidade de volta para o casamento, porque existe o amor, existe a boa vontade e existe já um processo de racionalidade acontecendo, só que ele está acontecendo pelo lado negativo, pelo olhar do eu posso jogar fora, né? Se a gente transforma esse olhar para um olhar positivo, de tá bom, tá dando tudo errado, mas eu posso consertar, eu posso ajustar aqui, né? É muito mais fácil do que, por exemplo, o processo de uma mulher que ela é zero racionalidade e ela é pura emoção e que ela não consegue, por exemplo, entender que ela precisa deixar de fazer pouquinhas coisas pelo marido dela, porque só assim ele vai dar valor a ela, por exemplo. Ela tem medo de deixar de fazer porque, afinal de contas, ela só se sustenta com ele pelo amor. E o amor, infelizmente, ele é muito mais frágil do que uma rotina, do que um comportamento. O sentimento do amor, olha, eu vou repetir, ele é muito mais frágil do que uma rotina, do que um comportamento. Por quê? Se fosse forte, era só você dar mais amor para esse casamento que ele estaria resolvido. E isso não é uma verdade. Você pode dar o maior amor do mundo para dentro do seu casamento, que todos os dias a rotina tá lá para te atrapalhar. Se a sua rotina, se o seu comportamento, ele não é um comportamento eficiente, que é um comportamento que traz resultados benéficos para o relacionamento de vocês, se o seu marido não se comporta de uma forma benéfica para o relacionamento de vocês, pode dar quanto amor quiser, que você vai estar cada vez mais enfraquecida, se dizendo o quanto você o ama, mas o quanto ele não te respeita, o quanto ele não está do seu lado, o quanto a rotina é ruim, o quanto os comportamentos de vocês são nocivos um para o outro. Entendeu? Então, formas de você começar a se estruturar são essas que eu dei aqui nesse vídeo. Elas são formas genéricas, claro, a gente está falando com a internet aberta, mas se você tem interesse em saber mais a respeito disso, entra aqui no link abaixo na descrição do vídeo que você vai saber tudo a respeito do meu trabalho, como você pode ter, por exemplo, um atendimento individual ou como você pode participar das jornadas onde você pode experimentar gratuitamente o que a gente faz dentro dos cursos pagos, né? Então tem muita coisa bacana aí que a gente faz e você pode participar. Sempre cabe no teu bolso, cabe no teu dia, cabe nos seus horários, cabe na sua vida. Fica tranquila. Dá uma olhada, que eu tenho certeza que tem alguma coisa lá bacana te esperando para poder ajudar aí no seu casamento, tá bom? Olha, um grande abraço, não deixa de deixar seu like e ajudar aqui o canal, tá? Compartilha aí com a sua amiga que você sabe que tá precisando daquele help, tá bom? E no mais, a gente também se vê lá no meu Instagram, @carlacunhapsique, que tem sempre live, tem post, tem reels, tem stories todo dia. E tem sempre coisa bacana lá pra você, tá bom? Grande abraço, até a próxima, tchau, tchau!